Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Inclusão, doutora Ana Sofia Antunes. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, doutor Vítor Proença. Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, doutor Francisco Figueira. Excelentíssima Senhora doutora Fátima Fonseca, em representação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírito Santo de Évora, Engenheiro Vítor Fialho. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Alentejo Central, doutora Helena Gonçalves. Excelentíssimo Senhor Presidente da Fundação do Serviço Nacional de Saúde, doutor Vítor Ramos. Professor Manuel Lopes. Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade de Évora, doutor João Carrega. Diretor da Escola de Saúde, o professor Armando Raimundo. Professor Constantino de Saclarides, demais autoridades, demais colegas, representantes oficiais das diferentes entidades nacionais e regionais, associações de doentes, profissionais, sociedades científicas, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por agradecer à Fundação Serviço Nacional de Saúde, bem como a todos os organizadores deste encontro, terem escolhido a Universidade de Évora para realizarem este segundo Estados Gerais, transformar o SNS, e para debaterem nas instalações desta universidade o futuro desta instituição. Tema fulcral da nossa existência enquanto sociedade democrática e responsável pelo bem-estar de muitos de nós ao longo das últimas décadas. Dito isto, todos sabemos que o percurso do SNS não tem sido nem um percurso fácil, apesar dos êxitos obtidos e do caráter inovador subjacente à sua criação. E permitam-me, embora este seja um lugar comum, recordar alguns dos princípios norteadores da Fundação do Serviço Nacional de Saúde expressos na Lei 56 de 79, de 15 de setembro. Escrevia-se então que era criado o Serviço Nacional de Saúde, pelo qual o Estado assegurava o direito à proteção da saúde nos termos da Constituição. E assegurava-se ainda, no seu artigo 4º, que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde seria garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, realmente questão que hoje tem uma particular centralidade também, em regime de reciprocidade aos apátridas e aos refugiados políticos que residissem ou se encontrassem em Portugal. Os princípios estruturantes desta fundação surgiam então, nos finais dos anos 70, como uma conquista de um jovem Portugal democrático que garantia à sua população os cuidados básicos de saúde em condições de igualdade. E, independentemente de muitos problemas e dúvidas, entretanto, colocados, o Serviço Nacional de Saúde assegurou essa extensão dos cuidados de saúde, permitindo uma clara melhoria das condições de saúde e o aumento da longevidade de que hoje todos nós enaltecemos e que assumimos como uma conquista dos últimos anos, como também uma enorme diminuição da mortalidade infantil que caracterizava Portugal antes de 74. Passados 44 anos, o Serviço Nacional de Saúde está no centro de uma acesa discussão. E hoje os problemas que se colocam, obviamente, são muito diferentes daqueles que se colocavam há 44 anos. Mas o princípio estruturante de assegurar o direito de proteção à saúde continua, a meu ver, a ser um desafio que temos de enfrentar. Este debate em torno do que é e do que será o Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida, complexo e, logo, muitas vezes, aceso. E só pode ser, na verdade, hoje realizado com o contributo de muitos e de muitos parceiros. E este encontro é bem representativo e reflete bem a variedade de protagonistas que está ou que tem que estar presente para discutir estas questões, desde as instituições de ensino superior, aos municípios, às unidades locais de saúde, às ARS, entre vários outros protagonistas. E esta variedade significa que o debate só pode ser feito e que só pode, na verdade, representar um avanço pela confluência de todos estes contributos e pela confluência de todos estes protagonistas. O tema escolhido para estes Estados Gerais centra-se na transformação dos modelos de cuidados e no papel que diferentes parceiros podem ter nessa transformação. Para a Universidade de Évora, a discussão do futuro do SNS
assume uma particular importância, tendo em conta o investimento que tem vindo a ser feito nos últimos anos na área da saúde e que pretendemos consolidar nos próximos anos. Enquanto reitora, só posso mesmo agradecer a todos a presença e terem escolhido a Universidade e desejar, obviamente, um bom dia de trabalho. Mas permitam-me também, enquanto cidadã, dirigir a todos aqui presentes e aos que estão à distância o meu muito obrigado por discutirem o SNS, visando a sua melhoria, porque, na verdade, o SNS é, sem dúvida, uma conquista do Portugal democrático com o qual queremos continuar a contar no nosso futuro mais próximo. Muito obrigada. Bem, bom dia, muito bom dia a todos. Permitam-me que, enfim, fazer 3 referências, 3 é como o Deus fez, a senhora magnífica já elencou todos os ilustres convidados, e as minhas 3 referências, e que dizem respeito a todos, a primeira é uma gratidão à senhora reitora por nos receber aqui nestas magníficas instalações. Muito obrigado. A segunda, ao professor Manuel Lopes, porque foi o organizador com a sua equipa, e que nos permite também estar aqui com a sua equipa. Repito. E, por fim, uma gratidão especial também à senhora Secretária de Estado para a Inclusão, a doutora Ana Sofia Antunes, que se deslocou, que nos deu a honra e o privilégio de a ter connosco e de o ouvir. E temos também a Presidente do Conselho Geral, a doutora Maria de Belém Roseira, mas que falará a seguir a mim, e dar só uma nota, digamos, do sentido e do significado dos Estados Gerais. Esta é a segunda conferência que a Fundação para a Saúde, SNS, organiza neste ano. Isto tem um antes e há de ter um depois, fundamentalmente sempre porque perdemos o foco. Há um historial grande de produção de pensamento, de diagnósticos, de alguma dispersão de esforços de elaboração, de reflexão. Devo referir, por exemplo, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde produziu 20 relatórios nos últimos 20 anos. A Fundação Gulbenkian, em 2013 e 2014, e alguns dos peritos que colaboraram, estão aqui entre nós, produziu um magnífico também trabalho. A Fundação já produziu 4 livros em papel e 4 livros e-book. E, digamos assim, a necessidade premente, não é? Sobretudo pela situação que se vai vivendo, é de juntar peças, conectar, fazer convergir, fazer a alinhagem, não sei se a palavra existe em português, fazer o alinhamento das coisas, não é? Introduzir determinação, vontade, sentido, propósitos, mas que sejam partilhados por todos. Não é? Estamos a ver coisas diversas, não é? Orientados para pontos diversos, vamos ter dificuldade em produzir um movimento eficaz, transformador. Transformador, no fundo, é de voltar a dar forma, uma forma para além de, a partir do que existe. São este o significado destes propósitos. Os passos seguintes que estão delineados no sentido... O ano passado, em 2020 e 2022, com a colaboração do Diário de Notícias, foi possível produzir um conjunto de elementos de artigos, entrevistas, 11, eram 10 teses, mas uma era tão densa que tinha a ver com as necessidades de saúde, que foi subdividida em 2 até para dar destaque à saúde mental. Portanto, 11 entrevistas, 11 artigos, 11 podcasts e videocasts que correspondiam, digamos, à síntese de todo este trabalho de 20 e tal anos, talvez 25. Afirma uma altura em que se fez um grande esforço, e era a doutora Maria Belém Roseira, Ministra da Saúde, com uma boa equipa, um grande esforço de tentar
fazer uma primeira síntese, digamos, uma primeira junção de uma série de ideias. E, portanto, o problema é que a vida humana é curta, não é? Nós temos aquela ideia, provavelmente precisamos, enfim, e os nossos processos não são os mais afinados. E não me alongo mais, passava a palavra à doutora Maria de Belém, presidente do Conselho Geral da Fundação. Já agora, dizer, o Conselho Geral é o guardião dos princípios, dos valores da Fundação. Já está. Ora bem, senhora Reitora, obrigada por ser nossa anfitriã. O professor Manuel Lopes, desta vez, foi, digamos, o mordomo das festas, não é? Nós usamos muito na cultura popular o mordomo das festas, e o mordomo das festas articula sempre com as pessoas de prestígio da área para que a festa seja boa. Porque nós estamos aqui numa festa de cidadania. Senhora Secretária de Estado para a Inclusão, obrigada por estar aqui. A saúde, o Serviço Nacional de Saúde é, porventura, a joia da coroa da inclusão. Foi, digamos, a criação do serviço público que pôs lado a lado com o recurso e o acesso ao mesmo tipo de conhecimento e ao mesmo tipo de intervenção, o rico e o pobre. É, portanto, uma construção que é democracia em ação. Mas é uma democracia em ação que cumpriu o seu papel na medida em que há um antes e um depois relativamente à existência do Serviço Nacional de Saúde, em relação aos indicadores de saúde, mas há um imenso trabalho ainda para fazer, que está muito relacionado, evidentemente, com o facto de nós termos atingido patamares muito elevados de resultados em saúde, mas estamos longe de atingir aqueles que não dependem do sistema de saúde, porque há realmente um antes e um depois. Há um antes onde nós vivemos, crescemos e nos desenvolvemos, e há um depois da intervenção que esse antes determina nós em termos de necessidades de cuidados de saúde. E aproveito a sua presença aqui, Senhora Secretária de Estado, para dizer que uma das grandes falhas que hoje se verifica relativamente a esta interligação, a esta corrente e a esta necessidade de prestação de cuidados articulados tem que ver com a relação com a segurança social. Ela tem que ser mais eficaz, mais efetiva, porque, dados os problemas de pobreza e os níveis de pobreza que temos em Portugal, não faz nenhum sentido não estarmos a trabalhar articulados, o que gera, se não estivermos articulados, ineficiências enormes. De maneira que a sua presença aqui, eu que sou uma otimista militante, vejo-a como realmente a segurança social a entender que temos que estar juntos e não de costas voltadas. Isso é absolutamente fulcral e essencial. Cumprimentando-a, cumprimento também o Dr. Vítor Ramos, Presidente do Conselho de Administração da Fundação, todos os amigos e amigas que estão nesta sala, e permitam-me também referir o deputado Jorge Seguro Sanches, que está ali escondido atrás, mas eu trouxe os meus óculos progressivos, o que me permite identificá-lo, e entendo a sua presença tão escondida como realmente o testemunho que a Assembleia da República, enquanto sede da democracia deliberativa, entende também a democracia participativa, na medida em que, como sabe, a Constituição da República sublinha a importância das duas. E nós estamos aqui mesmo num exercício de democracia participativa, a dizermos o que é necessário fazer, a pensarmos sobre o que é necessário fazer, sobre o tal máximo denominador comum em que nos revemos, para garantir que comemoramos os 50 anos da democracia portuguesa com um SNS apto para realmente fazer face àquilo que são os desafios do futuro. Porque todas estas pessoas que aqui estão,
e que estão aqui hoje, como disse o Vítor Ramos, na sequência da reunião do Porto, à qual vão acrescer ainda outras, também nesta noção de que o país é diverso, de que temos que auscultar o país nas suas especificidades, que o centralismo é bom em algumas coisas, se for bom, mas se for um centralismo centralista é insuportável, porque pretende uniformizar aquilo que é diferente e que tem o direito a ser diferente e que tem, digamos, as especificidades que fazem dele diferente. E, portanto, peço desculpa por ter chegado um bocadinho atrasada, mas não atrasei os trabalhos, fizeram bem. E aquilo que eu queria era também agradecer ao professor Manuel Lopes esta organização e dizer que espero que ela seja tão pujante e tão vibrante que permita à Fundação retirar daqui os ensinamentos que depois verterá naquilo que será a síntese final destes Estados Gerais. Sabemos que a saúde é extraordinariamente complexa, sabemos que a saúde tem desafios enormes, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um momento extraordinariamente difícil, mas estamos aqui, enquanto cidadãs e cidadãos, a dizer que nós não aceitamos que não haja um esforço, que não é apenas um esforço de quem governa, mas um esforço coletivo de todos aqueles que beneficiam, que trabalham, que todos os dias fazem mais e mais e mais para aprofundar esta obra indispensável para o exercício da liberdade. Eu acho que o Amartya Sen tinha toda a razão quando dizia o desenvolvimento como liberdade. Porque se nós não investirmos naquilo que nos liberta da nossa condição, que nos abre as oportunidades para explorar todo o nosso potencial dentro dos recursos que hoje em dia devem estar democraticamente disponíveis para todas e para todos numa perspectiva de equidade, nós estamos a fazer jus àquilo que a proteção social é, em complemento com os outros direitos fundamentais, no sentido de crescermos enquanto sociedade e, nesse conjunto, ser muito mais uma obra coletiva do que uma necessidade individual. De maneira que muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui, a todas e a todos que nos veem lá longe, e aquilo que pedimos é participem, digam o que vos vai na alma, para que sejamos todos capazes de daí retirar o que é importante para cumprirmos a nossa missão e o nosso papel. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Começava naturalmente por cumprimentar a senhora reitora, a professora Hermínia Vilar, cumprimentar a doutora Maria de Leão Roseira, na qualidade de presidente do Conselho Geral da Fundação SNS, o doutor Vítor Ramalho, presidente da Fundação, a quem aproveito desde já para agradecer o amável convite para aqui estar hoje, que me apraz muito, até porque vem muito na sequência do trabalho que cada vez mais temos procurado desenvolver em estreita articulação entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde, e por isso, de facto, é um gosto estar aqui hoje. Um cumprimento também ao senhor deputado, Dr. Jorge Seguro Sanches, e permitam-me, no caráter de informalidade que nos acompanha hoje aqui nesta sessão, um cumprimento especial à doutora Fátima Fonseca, aqui em representação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. É um tema que me parece colocado com extrema pertinência, se calhar no momento certo. Há uma ideia geral, e quando estas ideias se tornam tão marcadas, certamente há um fundo de verdade nos conceitos que nos estão subjacentes, de que, por anos, por décadas, dois dos fatores civilizacionais e fundamentais do nosso sistema democrático viveram em grande medida de costas voltadas. Falo como
não poderia deixar de ser da saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso sistema de segurança social. Maiormente daquelas que são as nossas respostas sociais e o acompanhamento que nos compete fazer a cada cidadão em matéria de ação social, em matéria de respostas sociais e muito especificamente na resposta àqueles que são os cidadãos mais vulneráveis. Vou, obviamente, circunscrever a minha intervenção aos 10 minutos e tentar ser rigorosa. Portanto, se eu não acompanhar ali o levantamento da cadeirinha, alguém me avise, não é? Porque eu vou fazer questão de cumprir. Começaria por partilhar convosco que há um trabalho de fundo que quer eu, quer o meu colega Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Ricardo Mestre, que penso que ainda hoje terão aqui convosco, temos procurado desenvolver e que se prende com a corporização a nível nacional daquela que é a Estratégia Europeia para o Cuidado. E não existe cuidado, aqueles que são os mais vulneráveis, se efetivamente não existir uma estreita articulação, diria mesmo uma continuidade entre aquelas que são as respostas do Serviço Nacional de Saúde, seja do ponto de vista estritamente médico, seja do ponto de vista do cuidado, dos cuidados continuados, seja depois na vertente das respostas sociais. Efetivamente, nós temos em mãos um desafio grande, um desafio que se prende com o fenómeno da longevidade, que tem cada vez mais, e esta é uma realidade que não tem duas formas de ser encarada, tem mesmo que ser encarada como um desafio, e não da forma como muitas vezes ainda encaramos, que é a visão do problema. Eu lia, algures, penso que ainda esta semana, os resultados de um estudo que perspectivavam que em cerca de 50 anos nós estaremos com uma perspectiva de longevidade que poderá atingir nos homens os 130 anos e nas mulheres os 141. Quando nos pomos a pensar nisto, pensamos que aquilo que hoje em dia é a terceira idade, não é? Parece que daqui a uns tempos será apenas o meio da vida, não é? E, portanto, tudo isto traz-me aqui uma série de desafios associados aos quais não podemos, de facto, virar as costas, porque senão, de certo que não estaremos preparados para toda esta realidade. A nível da ação social, há muito tempo que nós lidamos com o fenómeno da longevidade, até porque, deixem-me dar-vos alguns números que acho que demonstram bem, na prática, aqueles que são os impactos ao nível da segurança social e da cooperação. Portanto, o Ministério da Segurança Social tem um largo programa de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social para a instalação no território de respostas sociais, através de acordos de cooperação. Se em 2001 nós contávamos com um universo total de vagas em cooperação destinadas aos idosos de cerca de 190 mil lugares, e isto inclui respostas residenciais e não residenciais, portanto não falo apenas das estruturas residenciais para pessoas idosas, vulgo ERPs, mas também, obviamente, do serviço de apoio domiciliário, dos centros de dia, dos centros de noite, dos centros comunitários. Nós, em 2022, havíamos crescido 65% no número de lugares destinados a esta faixa populacional. Estávamos com 301 mil vagas. Destas, cerca de 280 mil eram apenas em estruturas residenciais para idosos, serviços de apoio domiciliário e centros de dia, que são, digamos, as três grandes respostas com que contamos. Mas, se à data de 2011 e com o nível de resposta com que contávamos, nós tínhamos uma taxa de cobertura do território de cerca de 11,9%, nós, com 65% mais de lugares criados, passados
todos estes anos, nós conseguimos apenas crescer 0,2% na cobertura nacional de respostas sociais. Nós estamos hoje com 12,1%, para verem o impacto. Ou seja, se nós com 65% mais de vagas só conseguimos crescer 0,2% na cobertura, isto apenas indicia que o crescimento da população nesta faixa etária foi praticamente equivalente. Portanto, quando pensamos nas respostas que podemos e devemos dar a esta população, nós temos duas realidades que se nos colocam de forma muito tangível. Primeiro, a de que temos cada vez mais que conseguir acompanhar esta população numa perspectiva de apoio na sua comunidade, nas suas habitações. A aposta fundamental tem sido e tem que continuar a ser no serviço de apoio domiciliário, um serviço de apoio domiciliário cada vez mais qualificado e não apenas aquele com que vamos contando na maior parte dos territórios e que ainda se cinge nos dias de hoje ao apoio à alimentação, aos cuidados pessoais e à limpeza da casa e da roupa, mas algo que vá muito para além disso e que passe, acima de tudo, pela estimulação cognitiva e física. Em segundo lugar, perceber que a realidade mudou. Se há 10, 20 anos atrás nós víamos as pessoas chegarem à ZERP num estado de saúde bastante bom, com alguma qualidade de saúde, nós hoje o que verificamos é que as pessoas que efetivamente estão a chegar às respostas residenciais fazem em último recurso. Ou seja, porque estão num estado de dependência, de necessidade muito grande, física e cognitiva, e, portanto, cada vez mais há que especializar as respostas ERP para um nível de cuidado muito mais aprofundado e muito superior. E, por isso, o trabalho que temos procurado fazer e articular entre a saúde e a segurança social, até para tentarmos contrariar esta visão com respostas práticas e efetivas de que segurança social e saúde continuam de costas voltadas, tem passado por uma visão que procura, na densificação e na concretização desta estratégia do cuidado, de criar uma continuidade cada vez mais fluida entre aquelas que são as respostas da saúde e as respostas da segurança social. Se possível, quebrando até com esta visão que para o cidadão comum não interessa absolutamente nada, quem paga, quem financia. Para o cidadão comum o que interessa acima de tudo é qual é o sistema em que está inserido e qual é a resposta que lhe vai dar o acompanhamento na fase seguinte. Isto temos trabalhado, foi uma aquisição, uma grande conquista, a nossa Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, em que saúde e segurança social trabalham já de forma bastante articulada, com 3 níveis diferentes de intervenção, um deles muito mais musculado e muito mais afeto à área da saúde, a chamada curta duração, e depois as unidades de média ou de longa duração, nas quais progressivamente a segurança social vai tendo um papel mais forte. É um bocadinho esta visão que temos que potenciar, encarando este fenómeno da seguinte perspectiva, é que provavelmente a seguir às unidades de longa duração vem a ZERP. É só mais um degrau, é só mais um passo. E esta articulação tem que ser muito mais fluida. Nós temos trabalhado nos últimos meses na necessidade de criar uma resposta muito mais forte entre saúde e segurança social, nomeadamente no que respeita às altas sociais. Verifica-se efetivamente a existência da ocupação de um conjunto significativo de vagas nos hospitais do SNS por situações que são maioritariamente sociais. Eu não digo que elas são inteiramente sociais, não tenho essa visão, porque nós vimos na prática, no dia-a-dia, com as equipas no terreno, que as situações não são brancas ou pretas, muitas vezes são cinzentas ou têm o mais variado espectro das colorações intermédias, mas efetivamente situações em que a pessoa não volta para casa,
ou porque não têm condições de saúde, ou porque não têm apoio de retaguarda da família. Para que tenham uma ideia, nós desde 2020, isto foi uma resposta que procurámos que começasse a ser mais articulada, precisamente com as necessidades que a pandemia nos demonstrou e nos tornou claras. Desde 2020, desde março de 2020 a março de 2023, nós retiramos dos hospitais do SNS para vagas no setor social 5.653 pessoas. E face também à grande taxa de ocupação que verificamos nas nossas respostas sociais, especificamente na ZERP, o que temos procurado fazer é criar novas modalidades de resposta. Publicámos no início de fevereiro uma nova portaria, a portaria 38A, que visa criar aqui uma resposta intermédia entre saúde e segurança social, que permita fazer estas retiradas urgentes, dando uma resposta de enquadramento social à pessoa que pode, em determinado momento, sair do hospital, mas uma resposta que seja encarada como uma resposta de transição com a duração de 6 meses. Ao abrigo desta resposta, temos vindo a celebrar adendas, parcerias com as estruturas residenciais para pessoas idosas, para que parte da sua capacidade, quando ela existe ainda disponível, possa ser utilizada nesta resposta social, mas ainda com uma intervenção médica um pouco mais musculada, assim como também temos feito um trabalho no sentido de identificar equipamentos que na sua totalidade se encontravam vazios por diversas ordens de razões e que possamos usar totalmente nesta, digamos, nova resposta social. Por fim, este nosso trabalho articulado, para além de se focar, acima de tudo, nestas 2 primeiras respostas que foquei, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e esta nova resposta para altas sociais, também se tem verificado com sucesso ao nível daquela que tem sido a implementação no terreno do Estatuto do Cuidador Informal. Nós temos esta legislação aprovada, que tem vindo a ser regulamentada em muitos dos seus aspectos. Ela é, sob muitos pontos de vista, uma legislação inovadora. Temos, efetivamente, um número alargado de cuidadores, sejam eles a tempo total ou a tempo parcial, e precisamos de dar, efetivamente, o necessário suporte a quem cuida para que essa pessoa possa cuidar. E, portanto, a nível do terreno, mais do que reconhecer a estas pessoas os necessários subsídios de apoio financeiro de que muitas vezes precisam, mais do que lhes reconhecer a necessidade e o direito de descanso, prevendo a permanência transitória por curtos períodos das pessoas de que cuidam nas nossas respostas sociais, ou mesmo, em determinados contextos, em unidades de cuidados continuados. Nesta fase, o que mais nos tem preocupado tem sido mesmo fazer chegar as equipas do terreno e os profissionais de referência a todo o país. Isto ainda não foi possível em todo o território, estamos a avançar progressivamente e paulatinamente, mas no sentido de conseguir garantir a estes cuidadores não apenas o suporte físico, o apoio físico de que precisam ao nível do seu descanso, mas também a formação de que vão precisando e o apoio psicológico e o suporte psicológico de que, na maioria das situações, também demonstram necessitar. E por isso, terminando a minha intervenção e esperando que ela possa suscitar também aqui algumas questões e algum debate, certamente no período da tarde o Ricardo poderá complementar algumas destas ideias que temos procurado trazer ao terreno. Concluiria desejando os maiores sucessos aos trabalhos de hoje, a estes Estados Gerais, esta segunda edição, e procurando deixar esta ideia firme e convicta de que cada vez mais procuramos que estes 2 ministérios e os importantes serviços que coordenam e que tutelam estejam
cada vez mais a trabalhar em estreita articulação. Obrigada.